Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Henrique Salomão. E no vídeo de hoje, aqui no nosso canal, né, já faz dias que eu não gravo vídeo aqui. No vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre o edital 471 do processo seletivo aqui da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, né? É um edital que foi divulgado agora recente, no dia 9 de outubro, né? Recente não, né? Já faz alguns dias, tá? E hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, é dia 23 de outubro. Olha só, já passou um bom período aí, né? Muita gente já se inscreveu. Porém, ainda dá tempo para você se inscrever, tá? Por exemplo, aqui, as inscrições, né? Eu vou falar melhor aqui do edital, tá? Mas já adiantando aqui, a inscrição que ela vai até o dia 25/10, tá certo? Então, você ainda tem alguns dias, né? Você tem aí 2 dias aí para se inscrever, caso você tenha interesse, tá bom? A inscrição você pode fazer ali na prefeitura, tá? Na prefeitura. Vamos falar aqui, pessoal. Como eu disse que ele é um edital 471, né? É um edital que ele traz oportunidade para várias áreas e também para vários cargos, tá certo? E esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo, tá? Acredito aí que em torno de uns 30 minutos ou 40 minutos. Então, se você não tem esse tempo agora para assistir esse vídeo, eu sugiro que você reserve um tempo. Ou caso você agora tenha esse tempo, fique comigo aqui até o final, que eu vou trazer muitas informações a respeito desse edital, tá bom? Bom, vou falar aqui um pouquinho com você sobre o cronograma, tá? O edital aqui, como eu falei, foi publicado no dia 9/10. Você pode baixar ele no site do Dioprima, tá? O Dioprima, ele é o diário oficial do município de Primavera do Leste, tá certo? No dia 17/10 iniciou o período de inscrição, tá? Como eu falei, a inscrição você vai fazer lá na Prefeitura Municipal, das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. Bom, hoje é 23 de outubro, então você tem dia 24 e 25. Se você estiver vendo esse vídeo depois do dia 25, então não tem mais como você fazer a inscrição, tá bom? E aqui no dia 7/11, no dia 7 de novembro, vai ser publicado um edital, né? Deferindo e indeferindo a inscrição. O que significa? Significa o seguinte, que nessa data vai ser publicado lá, né? De novo aqui um edital, dando um deferimento, um aceite para aquelas inscrições que foram consideradas aceitas, né? Que não teve nenhum erro de informação, não teve nada, estava tudo correto. Então essas inscrições elas serão deferidas, ou seja, dando um ok. Mas também pode ser o caso de ter inscrição de alguns candidatos que serão indeferidas, tá? E sobre o indeferimento você também pode entrar com recurso, tá bom? Geralmente, quando acontece algum indeferimento, é algum erro de preenchimento, né? Às vezes a pessoa foi colocar uma informação que estava no documento, acabou não passando correto, e entre outras coisas, tá? Mas geralmente são questões simples, tá? E aqui no dia 8, né? 8/9, não, 8/9/11, 8/9 de novembro, vai abrir o prazo para você interpor recurso, certo? Então você tem esses 2 dias para você interpor recurso, né? O recurso contra o indeferimento da sua inscrição. Caso você vá fazer, sua inscrição seja indeferida, ou alguém que fez e teve a sua inscrição indeferida, tá bom? Porque isso que vai acontecer ainda no dia 8 e 9 de novembro de 2023, tá? E aqui o recurso você tem que enviar via e-mail, tá? Você tem que enviar via e-mail. Você não pode escrever um recurso à mão e chegar lá e entregar. Não, você tem que escrever um e-mail e enviar para a comissão, né? Aqui no edital, eu vou deixar aqui abaixo o edital e eu sugiro que você baixe esse edital e leia. Se você vai fazer vai se inscrever ou tá vendo esse vídeo aqui e se inscreveu,
ou conhece alguém que se inscreveu, o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer é baixar o edital e ler. Porque o edital, ele é a regra, é ele que diz como que vai ser feito todo o processo ali do certame, né? Tá? Você deve acompanhar também tanto ler o edital, como também você tem que acompanhar ali as divulgações, as publicações, retificações, tudo você tem que acompanhar, e isso você acompanha no site da prefeitura, tá certo? Bom, vamos aqui falando aqui sobre um outro ponto aqui. No dia 23/11, né, 23 de novembro de 2023, vai ser publicado o edital de homologação das inscrições, e também nessa mesma data será divulgado o local onde será realizado a prova objetiva. Só tem prova objetiva, tá? Não tem prova dissertativa, né, discursiva, não. É só prova objetiva, tá? Mas aqui tá a prova objetiva, tá? Só para você saber. Então, no dia 23/11, né, 23 de novembro, vai ser divulgado o edital homologando as inscrições e com local de prova. Geralmente, essas provas acontecem, né? Geralmente ela acontece nas escolas, né? Escolas estaduais, escolas municipais. Às vezes acontece também na Unic. Só que é muito difícil, tá? Acontecer na Unic só quando é um processo aí maior, mas eu acho que isso aqui é bem provável que seja nas escolas mesmo, tá? Escolas do município e do estado. No dia 3/12 vai ser o dia D, né? O dia da aplicação da prova. Então aqui, ó, nesse dia é o seu dia, né? Se você fez inscrição, né? Para quem fez inscrição, esse que é o dia da prova, tá? Então, tudo que você tem que aprender, estudar para essa prova, você tem que ir até um dia antes, né? Até o dia 2/12, tá? Porque dia 3 é dia de prova. Então, tudo que você precisar estudar para fazer uma ótima prova, não para fazer só uma boa prova, mas para que você seja o melhor naquele cargo que você escolheu, você tem até essa data para você estudar. Olha, considerando que se trata de um processo seletivo, tá? E dependendo do cargo que você escolher, pode ser que não seja muito disputado, mas pode ser que seja, dependendo, né? Por exemplo, o cargo de auxiliar educacional é um cargo que atrai muitos candidatos, tá? Então, se você vai escolher esse cargo aí, depois, pessoal, você está assistindo, deixa nos comentários aqui o cargo que você escolheu, tá? Então, se você vai escolher o cargo, por exemplo, de auxiliar de serviços gerais, o cargo de auxiliar educacional é um cargo que atrai muita gente. Então, nesses cargos aí, você tem que tirar uma nota boa, tá? Você tem que tirar uma nota bem boa, porque é muita gente que se inscreve. Então, se você tirar uma nota muito longe ali, você vai demorar muito para ser chamado, e pode ser que chegue o prazo de vencer o edital e você não é chamado, porque você ficou numa classificação muito distante. Então, você tem que estudar para que a sua classe, para que você fique ali próximo ali as primeiras colocações, tá? Uma coisa que eu vou falar aqui com você é que não tem quantidade de vagas, tá? Então, o que você tem que fazer? Eu vou falar mais na frente, mas já que veio aqui, já aproveitar. O que você tem que fazer? Você tem que estudar para que você fique o mais próximo possível entre o primeiro, entre o segundo e o terceiro ali colocado, tá? Tendo em vista que não tem quantidade de vagas. Só que quando a prefeitura for convocar, ela vai convocar aqueles que estiver em uma classificação melhor, por exemplo, aquele que ficou em primeiro lugar, depois o segundo e depois o terceiro. Então, o seu foco é ficar entre os melhores, tá? Aqui no dia 4/12, né, 4 de dezembro, vai ser feita a divulgação do gabarito preliminar da prova, tá? Tudo isso aqui, gente, pessoal, essa publicação, essas divulgações são feitas no Dioprima. Dioprima ali é uma aba ali que tem ali no site da Prefeitura de Primavera, né? No site de Primavera do Leste ali, Dioprima, onde são publicadas todas as publicações oficiais do município, tá?
Então é lá que você vai acompanhar. Então daqui para frente, tá? Você tem que ir acompanhando isso aqui. Se você não tem esse hábito, você já tem que começar a ter, tá? Porque você tem que se antenar, tá? Para não perder prazo aí. Por bobeira, tá bom? Outra coisa que é no dia 5 e 6 do 12, né? 5 e 6 de dezembro, vai ser aberto o prazo para você interpor recurso contra o gabarito preliminar, né? Ou seja, no dia 4 do 12, vai ser feita a divulgação do gabarito preliminar. Suponhamos que você marcou uma questão e você tinha certeza que estava certo. Você estudou, você tinha certeza que estava certo. Mas aí veio o gabarito e com a resposta que não tinha nada a ver com aquilo que você marcou. Então o que você vai fazer? Você vai entrar com recurso. Eu vou lá na frente, mais um pouquinho lá na frente, eu falo sobre recurso. Mas presta atenção. Recurso, você tem que escrever fundamentado. Você não vai xingar a banca, você não vai xingar examinadores, não vai faltar com respeito com ninguém, não vai destratar ninguém, não vai faltar com respeito com ninguém. Se você colocar alguma coisa nisso, desrespeitando a comissão, alguém lá na banca, qualquer coisa lá, olha, o seu recurso ele nem sequer vai ser reconhecido. Ele não vai chegar nem a ser lido, não vai ser nem aceito, nem reconhecido que você enviou o recurso. Então, primeira coisa, quando você vai fazer um recurso, você tem que fundamentar por que você discorda, mas você não vai discordar não porque você acha que tem que ser daquele jeito, mas você tem que fundamentar. Tá? Não é o que você acha, não é o que você pensa. Você tem que fundamentar. Fundamento é o quê? Fundamento está numa lei, está num decreto, numa norma, está num julgado, num livro que um autor escreveu. Você vai fundamentar. Tá bom? Outra coisa aqui. Dia 12 do 12, né? Vai ser divulgado o gabarito definitivo da prova, tá? Aí depois do gabarito definitivo não tem como você mais entrar com mais recurso. Dia 8 do 1 será feita a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva, tá? No dia 12 do 12 é divulgação do gabarito. E no dia 8 do 1, já é 2024, essa divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. Nesse resultado preliminar já vai vindo ali, né? Primeiro colocado, segundo, terceiro e quarto, e assim sucessivamente. E no dia 9 e 10 de 1, né? 2024, que vai ser janeiro, vai ser aberto o prazo. Não, você vai ter esse prazo aí, né? 9 e 10, para você interpor recurso. Gente, é muito comum muita gente entrar com recurso nesse período, porque às vezes acontece muito empate. E uma pequena diferença ali por exemplo, se alguém nasceu, por exemplo, se o critério ali vai ser a idade, né? Suponhamos que os dois candidatos que empataram, todos eles acertaram, hipoteticamente aqui, tá? 10 pontos na prova. Quem vai ficar com o primeiro lugar? Lá na frente aqui no edital eu vou falar um pouquinho, tem os critérios de julgamento de desempate, né? E eu vou falar depois. Se o vídeo ficar muito longo, eu vou gravar um outro vídeo. Mas se for o critério de idade, aí tem que ver quem foi que nasceu primeiro, quantas horas, quantos minutos, tá? Então, geralmente acontece isso aí. Aí, para ver isso aí, tem que ser ali na certidão de nascimento, né? Vai ter lá escrito lá a data, né? A hora, o segundo, os minutos e o segundo que a pessoa nasceu. Dia 15 do 1, vai ser feita a homologação e divulgação do resultado final, tá? Então, no dia 15 do 1 não tem mais prazo para recurso, acabou os recursos, tá bom? Tudo isso ali, como eu falei, vai ser feito ali no Dioprima, tá? Então, no resultado final, ali você já sabe a classificação que você ficou, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos falar aqui dos cargos, tá? Vou dar uma acelerada aqui para ir mais rápido. Dos cargos, não, gente, são os cargos aqui são divididos, né, em nível de escolaridade. Tem cargos aqui que requer escolaridade de nível alfabetizado, né?
São ali, por exemplo, auxiliar de serviços gerais, coveiro, motorista de transporte escolar categoria D, motorista de transporte escolar categoria E. Todos são cadastros de reserva, não tem vaga para pessoas com deficiência. A carga horária é 40 horas, então depois você dá uma lida no edital ali, tá? Eu baixo o edital e leia, tá? E aí tem ali a remuneração, né? Tem ali escolaridade e pré-requisito. Só na questão de motorista, e quem vai se inscrever, né, para o cargo de motorista, tem que prestar muita atenção no seguinte: você tem que fazer um curso na área de transporte escolar. Eu acho que aqui em Primavera tem 1 ou 2 escolas que oferecem esse curso, né? Caso você não tenha, você tem que fazer. Tem também ali os cargos que exigem escolaridade de nível fundamental. É só um cargo, que é o cargo de padeiro, tá? Segue mesmo sistema ali, né? Não tem quantidade de vagas aqui no edital, são cadastros de reserva. Mas veja só, gente, não se apegue a isso, tá? Você fala, poxa, mas não tem nem... é só cadastro de reserva? Não se apegue a isso. Porque, veja, um processo seletivo, ele é divulgado, ele é feito por quê? Porque existe uma urgência, tá? Ele é um processo, ele é rápido, ele é célere. A administração, ela precisa contratar aquele pessoal para cobrir aquela necessidade. Então, é por isso que eles não colocam quantidade. Eles vão chamando de acordo com a necessidade. Mas veja, existe uma necessidade ali já. Você não fica se apegando a isso. Ah, poxa, é só cadastro de reserva. O seu papel, a sua função é estudar para você ficar entre os primeiros, tirar a melhor nota para quando a prefeitura for convocar, você ser um dos primeiros, tá bom? Ali para os cargos que requerem nível de escolaridade médio completo, né? Médio completo, tem 3 cargos, né? Auxiliar educacional, instrutor de informática e monitor social. Gente, olha uma coisa interessante. Auxiliar educacional, carga horária é 30 horas, ou seja, a pessoa pode trabalhar, né, no meio período para a prefeitura e no meio período ela pode fazer algum trabalho próprio, projeto pessoal ou trabalhar em outro serviço, né. Aí tem aqui os requisitos, né, depois você dá uma lida aí, tá. Tem também o cargo de instrutor de informática e monitor social. Para os cargos que requerem escolaridade de nível médio técnico, ou seja, você tem que ter um curso técnico. Não basta só você ter um ensino médio, tem que ter um curso técnico também, que aqui é auxiliar de consultório dentário e técnico em higiene dental. Tá? Então aqui você tem que ter o ensino médio, mais o curso técnico na área e tem que ter o registro, um órgão fiscalizador. Tá bom? Agora que os cargos de escolaridade de nível superior tem um cargo, né, apenas, que é fonoaudiólogo, é isso aí. E a remuneração aqui é bem boa, hein, gente, ó, 5.440, né? Aqui em Primavera do Leste, uma remuneração de 5.000 e poucos reais. É uma ótima remuneração. E tem também o cargo de nível superior na área de educação, que aqui no caso é professor pedagogo. Cadastro de reserva também. Tem uma coisa interessante aqui, ó, a hora vai ser pago R$ 42,73 a hora. E o professor, né, ele pode fazer até 150 horas mensais. Eu estava fazendo as contas aqui, ó. 150 vezes 42 vai dar mais de R$ 6.300, viu? Então, assim, são ótimas oportunidades aqui, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os... tem aqui a parte de requisito, né, gente? Que eu nem vou ler aqui, não, porque senão vai ficar muito maçante. Mas é importante você dar uma olhada nos requisitos, tá? Você que não baixou o edital, baixe o edital, você vai gastar ali uns 40, 50 minutos para você ler. Leia pelo menos umas 2 vezes o edital, tá? Para você não ter nenhuma dúvida, tá? Tem a parte 3 que são os requisitos, tá bom? Dá uma lida depois, eu vou pular ele aqui. A parte das inscrições eu já falei, né? Só uma questão aqui, gente. A inscrição, ela é gratuita.
gratuita, tá bom? Se alguém de repente cobrar alguma taxa, algum valor, não pague, porque ela é gratuita. É só você ir lá na prefeitura e levar sua carteira de habilitação, né, uma Xerox, tira uma segunda via, uma Xerox, e leva, porque você vai precisar, né, porque no momento da inscrição você tem que preencher o formulário lá na prefeitura, e junto com esse formulário você tem que entregar uma cópia do seu RG ou da sua habilitação, né? Se o seu RG já trouxer ali os seus dados como CPF, né, então você leva o RG. Agora, se você for levar a habilitação, já vem todos os dados, né? Então aqui vamos ver aqui um pouquinho mais para frente aqui. Agora vamos falar sobre o item 5, que é a inscrição para pessoas com deficiência, tá? Você que tem algum tipo de deficiência, você tem que dar uma lida com muita atenção. Aqui eu não vou ler porque senão vai ficar muito, como eu falei aqui, né, gente, muito maçante aqui, mas se você tem alguma deficiência, dá uma lida nesse ponto 5, é muito importante. Qualquer dúvida, tem que procurar a prefeitura, tá bom? Liga lá, o pessoal atende e vai tirar suas dúvidas. Vamos falar aqui sobre o item 6, que é a parte importante das provas, tá? Bom, vamos falar aqui sobre o conteúdo, né? Para o pessoal que vai fazer a prova de nível alfabetizado e fundamental, tá? O conteúdo vai ser dividido no seguinte: língua portuguesa, 10 questões, questões na modalidade A, B, C, D, tá? E conhecimentos gerais serão também 10 questões, totalizando 20 questões, tá? Para o pessoal que vai fazer, tem alguns cargos, gente, que requer conhecimento específico, é os cargos de nível superior, tá? Tanto superior como superior na área da educação. Ele tem uma parte lá de conhecimento específico, 10 questões serão cobradas de conhecimento específico, tá? Então, o pessoal que vai fazer a prova de nível superior e de nível médio e técnico, tem uma parte de conteúdo específico. E já adiantando para você que nós temos todas as apostilas para esse processo seletivo, tá? E são apostilas novas, apostilas inéditas, questões inéditas, todas com gabarito. Só deixando bem claro, são questões inéditas, não são questões que são coletadas da internet, de banco de provas de internet. Muito bom você estudar por questões de provas anteriores, né? Eu já estudei muito, não tem nada contra, só para deixar claro que a apostila nossa não é a apostila de questões adaptadas, essas coisas do tipo, tá? Tô dizendo isso porque é muito comum, né, nos municípios, né, os cursinhos que existem, eles acabam pegando, juntando um monte de coisa e empurrando para o pessoal comprar, né? Principalmente prefeitura, né? Toda prefeitura, todo município tem um cursinho ali, né? Tem um cursinho ali que, né, você vai ver que às vezes não aprova tanta gente, mas sempre tá lá, né, fazendo barulho, tá? Então fique atento, porque senão você acaba pagando baratinho numa apostila de um amigo que você conhece, alguma pessoa, e às vezes o conteúdo dele não tem aquilo que, o mínimo, né, para você formar uma base de conhecimento para você aplicar no dia da prova. Gente, eu tô falando por experiência própria, tá? Eu já fui concurseiro durante muito tempo, desde 2015 que eu comecei a estudar para concurso público. Passei em concursos difíceis, mas também levei um monte de tombos durante todo esse tempo. Eu tô falando isso não é da boca para fora, de gente que já tá com as costas calombadas de tanto estudar para concurso público, né? Eu já estudei muito. Eu já, por exemplo, já fui fazer concurso em várias capitais, por exemplo, Fortaleza, né? Tive que ir de avião, quando eu fui fazer a prova do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª região, né, que é do Ceará. Tive que ir de avião. Olha só a quantidade que você gasta, né, de despesa, de estudo e um monte de coisas. Então você sabe que depois de você estudar um monte de coisa, você vê coisas que não funcionam, coisa que realmente
Não funciona, tá? Fui fazer prova também lá em Santarém do Pará, tive que ir de avião. Na época, Tribunal Regional Eleitoral do Pará, fazer prova lá em Santarém, né? Depois fui fazer prova em... Tô só dando uma pincelada aqui, tá? Em Belo Horizonte, lá, o concurso que eu passei lá foi para... Na época, era agente de segurança penitenciária. Hoje mudou, né? É policial penal hoje, né? Na época foi um concurso muito difícil. 4 fases, tinha teste psicológico, tinha teste físico. E eu passei. Só que esse demorou para chamar um tempo, né? Isso foi em 2018. Foi chamar 2021. Tá? Foi chamar em 2021, demorou um tempo para chamar. Era para a capital. E na época eu já estava em uma outra situação um pouco melhor, então eu optei por não ir pedir desistência. Então outro candidato assumiu. Tô te dizendo isso por quê? Porque é muito fácil hoje você vir para frente de uma câmera aqui e falar o que quer, sabe? Isso hoje é muito cômodo, muito fácil, muito simples. É muito fácil você juntar um monte de coisa no material e empurrar para as pessoas comprar. Hoje existem muitas pessoas simples, muitas pessoas humildes que não tem uma base de conhecimento e acha que aquilo é justamente aquilo mesmo que elas precisam, mas em muitas situações não é. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivenciei isso. Eu comprei muitos materiais que não serviam. Eu estava até conversando, esse dia eu fui na biblioteca pública aqui de Primavera, conversando com uma amiga lá, e ela falando que estava participando de um cursinho aqui em Primavera, que pagando caríssimo, e ela não estava vendo o resultado. E aí eu falei para ela o seguinte: olha, isso que está acontecendo com você é normal acontecer com muitas pessoas. Normal em que sentido? Eu expliquei para ela, né? O seguinte: ó, geralmente nos municípios existe um cursinho ali, onde você tem ali 5 professores ou 6, 3 não sabe nem o que está fazendo ali, tem 2 que está meio perdido, e tem um que mais ou menos sabe o que está fazendo. E as mensalidades são muito caras, muito alto o valor. E ela falou: poxa, mas é exatamente isso mesmo. A professora fala os treinos, não dá para entender. Eu falei: gente, é o seguinte, ó. Eu falei para ela, né? Falei: ó, um dos maiores problemas hoje em cursinho é que a maioria dos professores, eles não são professores que são da área de concurso. Eles não têm competência, não que eles não tenham competência, é que eles não têm uma vivência na área dando aula para concurso, tá? São pessoas que dão aula em faculdade, dão aula em colégio. Para isso eles são muito bons. Só que para você dar aula para concurso público, você está lidando com o sonho da pessoa, com a vida da pessoa, com o futuro dela. Então você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que conhecer de banca, você tem que conhecer de provas, você tem que conhecer de estratégia. Você tem que saber aquilo que mais cai, aquilo que não cai. Isso é dever do professor falar. O aluno, às vezes, não sabe disso. Mas o professor tem que falar. Não é você ir lá para o quadro lá e começar a falar um monte de coisa. Tem muitos professores, muitos, que sabem muita matéria. Só que ele também não sabe transmitir esse conhecimento para o aluno. E aí o aluno, ele acha que ele não está aprendendo porque tem algum problema, e não é. E já digo de passagem aqui: se você está conseguindo me ver, me ouvir e entender o que eu estou falando, você não tem nenhum problema. Você é capaz de passar em qualquer concurso. Então, muita gente já fala assim: poxa, mas eu não consigo aprender, eu acho que eu tenho algum problema. Não, gente, não tem problema nenhum. Se você é uma pessoa que sabe ler, sabe escrever, você consegue passar em qualquer concurso, tá bom? Bom, vamos aqui falar um pouquinho sobre... Voltando aqui, né? Eu acabei dando uma desviada aqui do assunto. Para os cargos que requerem conteúdo específico, né? O conteúdo, gente, para esses cargos aqui
que no caso ali é professor pedagogo, né? É auxiliar educacional, técnico em higiene dental ali, né? São esses cargos ali. Então veja, para língua portuguesa vai ser cobrado 5 questões, conhecimentos gerais 5 questões, conhecimento específico do cargo e legislação 10 questões, totalizando 20 questões, né? Como eu falei, nós temos todas as apostilas para esses cargos, tá bom? Todas, aqui abaixo do vídeo eu vou deixar um link para essas apostilas. E se porventura alguma não tiver aqui, porque eu vou deixar aqui para minha equipe atualizar aqui, né? Caso fique faltando alguma, você pode estar mandando mensagem pelo WhatsApp e nós mandamos direto para você, tá? Mas é para estar toda disponível já para vocês aí, tá? Que pretendem fazer essa prova e não tem um material para estudar, certo? Então, gente, as provas elas são de múltipla escolha, tá? Como eu falei, são 4 alternativas, A, B, C, D. E tem ali também uma maneira de você tem que marcar o cartão de resposta, né? Você tem que preencher bem preenchidinho, ter um modelo ali demonstrando. E aqui, uma atenção. Você deve deixar ali um tempo razoável ali, pelo menos 30 minutos, para você marcar o cartão, porque você tem que marcar bem marcadinho. E você não pode correr o risco de você marcar errado. Então, veja, o tempo todo que você estudou, né? Tá lá fazendo a prova e você marca uma questão errada. Gente do céu. Então assim, reserve pelo menos 30 minutos para você marcar com calma, com folga, tá? Então, gente, assim, dá para você fazer tranquilo a prova porque as questões elas não são muito difíceis, não são questões que aprofundam muito até o último processo seletivo, tá? Pode ser que isso aqui dê uma mudada, mas eu acho que não. Então elas não se aprofundam muito igual a prova de concurso, tá? E dá para você fazer de forma bem tranquila. Então as questões aqui ela vale 0,5 décimos, né? A prova total vale 10 pontos, que são 20 questões. Então se você erra uma questão, você perdeu 0,5 décimos. Então não pode errar questão, viu, gente? Questão de disciplina fácil, por exemplo, conhecimentos gerais do município de Primavera, são questões que você não pode errar. Eu tenho outros vídeos aqui gratuitos aqui no YouTube, onde eu falo sobre a história de Primavera do Leste. Você pode estar dando uma assistida, tirando algumas dúvidas. Eu já falei também em outros vídeos que o que é cobrado nas provas de concurso, de processo seletivo, não é toda a história de Primavera. Eu já falei que a história de Primavera ela é muito grande, sabe? O que cai na prova são alguns pontos muito específicos da história. E é isso que você precisa saber, tá? Eu tenho um curso de videoaulas onde eu falo ponto a ponto isso aí para você, tá? E você que adquirir qualquer uma dessas apostilas, você já vai ganhar 50% de desconto no curso, tá bom? Então, gente, você tem que estudar, não pode deixar que alguém venha de fora e acabe acertando as questões, sendo que você daqui, você tem tudo aqui. Tá? Outra coisa que dá no item 7, a prova aqui, né, gente, vai ser no dia 3 de dezembro, no domingo, ali com início às 8 horas, duração improrrogável de 3 horas, veja. A prova ela é 3 horas, né? Só que é o seguinte, você não tem 3 horas para resolver a prova, você tem 2 horas e meia. Lembre-se que 30 minutos é para o gabarito. Isso aqui, gente, não dá para negociar diferente, tem que ser dessa maneira. Então você tem que, a partir de hoje, a partir dos seus estudos, se prepare para uma prova de 2 horas e 30 minutos. E não para uma prova de 3 horas, tá? Se possível, eu já oriento você a ir se preparando logo aqui para fazer uma prova ali de 2 horas e 20 minutos, tá? Por exemplo, aqui, essas apostilas aqui que nós produzimos, todas elas são com 50 questões A, B, C, D,
A, B, C, D. Ou seja, você não resolve essas questões em menos de 1h20. Você não resolve essas questões em menos de 1h30. Então, você, ao adquirir uma apostila dessa, você vai ter que sentar para estudar. Para resolver. São apostilas com exercícios, tá? Exercício, porque a prova já está muito próxima. Não dá para você estudar esse monte de conteúdo, né? Essas apostilas grandonas, imensas. Você já tem que ser mais objetivo. Eu não digo um concurso aí, né? Ou um processo seletivo onde você tem muito tempo para estudar, ou seja, existe um tempo razoável desde a data de publicação do edital até a data de realização da prova. Mas nesse caso aqui não tem muito tempo. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir direto. Você vai errando e vai repetindo e vai acertando e você vai fixando na cabeça. Quando você sentar lá no dia da prova, você vai olhar para aquelas questões e falar, poxa, mas isso aí eu já fiz. Fica fácil. Fica fácil. Agora, quando você fica aí só na teoria, assistindo aulas e tal, assistindo um monte de apostila com conteúdo que não cai, você vai olhar aquelas questões e falar, poxa, mas isso aqui eu não estudei isso. Gente, eu tô falando isso porque eu sei. Eu já passei por isso. E é ruim, tá? Então, aqui você terá que chegar ali às 7h30, porque às 8h o portão fecha e depois o portão fechar você não entra mais, viu? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma prova aqui em Primavera e... Não fui fazer não, eu fui acompanhar. Gente do céu, mesmo horário, 8h você já tem que estar lá, porque o portão fecha 8h, ou seja, 7h30, no mínimo você já tem que chegar e entrar, trabalhar, vai no banheiro, toma uma água, fica por ali, daqui a pouco o tempo passa e você vai para a sala. Gente, o pessoal chegou 8h05 e queria entrar. Gente, não tem como, você tem que saber que existem regras, as coisas existem regras. Então você não pode fugir disso. Tem que estar atento, tem que ler o edital. Vamos ver outra coisa aqui. Você tem que levar um documento original com foto, tá bom? No dia da prova. Aí vale o seu RG, tá? Sua carteira de habilitação. Ou um documento aí, por exemplo. Carteira aí de OAB, né? Esses órgãos de classe, tá? Vale também. Bom, vamos aqui dar uma andada aqui. Por exemplo, gente, se no dia da prova lá, ou seja, você fez a sua inscrição, você tem um comprovante, tal, e no dia da prova não aparece o seu nome na lista, né? Não aparece. Considerando também que a sua inscrição não foi indeferida, né? Tá? Não aparece, ou seja, a sua inscrição ela foi deferida corretamente, certinho, mas não aparece. Então, o que você tem que fazer? Você já vai precavido e leva o seu comprovante de inscrição. Por quê? Se você levar, você não vai ser impedido. Você vai fazer a prova e depois a comissão ela vai averiguar o que aconteceu, tá? Mas você tem que levar o comprovante, senão você acaba não fazendo a prova. Então, dia da prova, gente, esse aqui é o kit do estudante. 2 canetas, né? 2 canetas para você não correr o risco de levar uma e ficar na mão. 2 canetas e uma garrafinha de água. Gente, nada de levar aquele monte de Danone, aquele monte de bolacha, aquele monte de coisa. Aquele barulho imenso na sala. Parece que o pessoal vai fazer piquenique. Então, garrafinha de água. 2 horas, hein, gente? 2 horas, 3 horas você faz a prova e ir embora. Depois você vai lá comer, vai almoçar, vai, né? 2 canetas, uma garrafinha de água e seu documento e o comprovante de inscrição. É só isso que você precisa levar, tá? E vamos falar aqui da classificação e desempate. Isso aqui é muito interessante, tá? Isso aqui é muito interessante porque é o seguinte:
Se você ficar empatado, né, existem alguns critérios ali, o próprio edital ele traz aí no item 8, né, e para o pessoal ali que tem prova ali, né, que exige conhecimento específico, que eu já falei ali que é os cargos de nível superior, de nível médio, médio e técnico. Gente, o primeiro critério para desempate vai ser o quê? A quantidade de questões que você acertou na parte de conhecimento específico. Presta atenção. Se você for empate com outro candidato, o que vai ser considerado em primeiro lugar para desempate? Sua maior nota. Então, o que eu te sugiro com isso? Você tem a prova de conhecimento específico, ela vai cobrar ali 10 questões. Então, você tem que pôr para arrebentar, né? 10 questões da sua área. Então, você não dá para errar, tá? E aqui eu te falei, né? Nós temos todas essas apostilas de conhecimento específico. São questões que para você responder, você vai ter que pensar, não é questão decoreba não, viu? Você vai ter que raciocinar, são questões inteligentes, onde você tem que parar e pensar para responder, que é assim que as provas estão hoje, tá? Antigamente, as provas eram, se você decorasse alguma coisinha, você acertava. Hoje não existe mais, não é de hoje, mas já há algum tempo, né? A Sebrasp começou com isso, né? Com esse modelo de questões, de cobrar não apenas o mero decoreba, né? Mas sim analisar outros aspectos do candidato, e as demais bancas acompanharam, tá? Então aquela prova de antigamente, você respondia uma questão porque você decorou, isso não existe mais, tá? Então, o pessoal ali que tem conteúdo específico, né? Primeiro ponto vai ser a quantidade de pontos que você fez na parte de conhecimento específico. Em outras palavras, quantidade de questões que você fez a mais, né? E depois, mesmo assim, continua o empate. Vai ser analisado quem teve a maior nota em língua portuguesa. Nós temos também a apostila completa de língua portuguesa de questões para você resolver. E todas as questões abordam todo o conteúdo. Não ficou nada fora. Nada, nada. Outra questão aqui também é se persistir o empate. Aí será o candidato que for mais idoso, o candidato que tiver mais idade. E aqui para os candidatos que exigem escolaridade alfabetizado, fundamental, o desempate ficará da seguinte maneira, né? 2 candidatos ficou empate, então será considerado a maior nota de língua portuguesa, né? Vai ser analisado o candidato que fez a maior nota em português. E se continuar o empate, vai ser o candidato que tiver maior idade. E se persistir, aí vai ser de preferência o candidato que tenha o maior número de filhos menores de 18 anos. Bom, gente, ficou um pouco maçante aqui. Vamos. Tem a parte aqui do recurso, né? Que eu já falei para vocês como é que é, tá? Tem que ficar atento para não perder os prazos de recurso. Recurso não pode desrespeitar a banca, não pode desrespeitar membro. O recurso tem que ser estritamente focado ali naquilo que você quer. Deixa eu só explicar um pouco melhor sobre essa questão do recurso aqui, que para vocês eu vou deixar aqui, gente, ó, depois eu vou gravar um outro vídeo quando eu falo sobre o recurso bem detalhado aqui, para não ficar muito grande o vídeo. Esse vídeo vai ficar em 1 hora esse vídeo, tá? Então depois eu vou gravar um outro vídeo onde eu falo só da parte de recurso, que tem muitas questões importantes, que tem muita gente que perde a prova aqui no recurso, acaba não deixando de entrar com recurso, né? Sempre tem uma questão ou outra ali, que às vezes a banca erra e você não entra com recurso, você perde com isso, tá, gente? Eu sempre falo que a prova ela só termina, o concurso ele só termina quando não há mais nenhuma previsão de recurso, tá? Ou seja, finalizou o prazo de recurso, não tem mais como entrar com recurso,
Aí praticamente ele finalizou o concurso. Mas enquanto houver prazo, quando houver possibilidade de recurso, você tem chance ainda, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que vai ter aqui. Aqui dá homologação, né? Essa é divulgada no Diário Oficial do município, né? Homologação. Homologação ela vai seguir aquela data que está lá no cronograma que eu li no início, tá bom? Então eu falo do provimento do cargo, né? Da documentação exigida. Eu vou falar isso em outro vídeo. Falo das disposições finais e tudo mais. Agora vamos falar aqui, gente, do conteúdo programático. Isso aqui é muito importante, tá? Conteúdo programático. Nós temos aqui conteúdo programático para todos os cargos de nível alfabetizado, tá? Os cargos de nível alfabetizado, né, são aqueles que nós lemos lá no início, tá? Depois, dá uma voltinha aí e dá uma lidinha no edital, tá? Vou falar aqui do conteúdo programático para os cargos de nível alfabetizado e fundamental. Vamos falar aqui de dois conteúdos, que é o quê? Língua portuguesa e conhecimentos gerais. Eu falei para vocês naquela hora mais cedo que língua portuguesa vai ser cobrado 10 questões e de conhecimentos gerais vai ser cobrado mais 10 questões para esses cargos, tá? Então tá aqui língua portuguesa, tá? Nós temos a apostila completa aqui, tá? Tem conhecimentos gerais aqui. Gente, ó, conhecimentos gerais, você vai dar uma olhadinha ali no edital, você vai ver que é pouca coisa que tá lá. Mas é muita coisa que tem que estudar. E lembre que aqui são 10 questões. Aqui a banca que ela pode elaborar qualquer coisa aqui. Por exemplo, você vê aqui, ó. Veja só aqui, ó. Conhecimentos gerais. Cultura, aspectos históricos, geográfico, político, administrativo, econômicos e sociais do município de Primavera do Leste. Tudo isso aqui pode ser cobrado. Uma questão ou duas de qualquer coisa disso aqui. Para facilitar, se você tem alguma dificuldade em alguma área dessa daqui, por exemplo, veja, cultura, né? Aspectos históricos, isso aqui já foi cobrado em provas, né? Aspecto geográfico, já foi cobrado. Político, já foi cobrado, já cobraram uma vez quem foi o primeiro prefeito de Primavera, né? Aspecto administrativo já foi cobrado, né? Quando que foi criado o município de Primavera. Aspecto econômico já foi cobrado também. Aspectos sociais, ainda não vi que estão cobrando aspectos sociais, mas pode ser que cobre. Do município de Primavera, ou seja, nós temos uma apostila com 50 questões sobre cada um desses tópicos. Por exemplo, se você tem dificuldade ali nas questões políticas, nas questões geográficas, você tem uma apostila só com questões só disso, questões específicas, questões com gabarito. Então você fala assim, bom, eu quero uma apostila só da parte econômica, ou só da parte administrativa, para mim dar uma aprofundada que eu não conheço muito bem. Então vai ficar aqui os links aqui abaixo para você adquirir, tá? Caso você não consiga encontrar o link aqui, é só você mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Depois disso, olha, conhecimentos gerais ainda, tem tudo isso aqui cobrado referente ao estado de Mato Grosso. Ou seja, cultura, aspectos históricos, geográficos, político, administrativo, econômico, sociais do estado. Veja, é muita coisa, tá? E fala aqui também, ó, da República Federativa do Brasil, né? De vez em quando, no processo seletivo, nos outros que eu já participei, que eu acompanhei, é cobrado ali uma questão, só que veja uma coisa. É cobrado uma questão, só que você tem um comando, né, que é a prova de múltipla escolha, você tem um comando e você tem o quê? Você tem 4 alternativas. E essas 4 alternativas, elas abordam vários assuntos ao mesmo tempo. Então você tem que saber muita coisa. Então,
né, sobre aqui a República Federativa do Brasil, nós temos uma apostila também com 50 questões específicas, falando sobre a República Federativa do Brasil naquilo que é cobrado para concurso. E não história da República. Se você for pegar na internet, você acha um monte de coisas sobre a República Federativa do Brasil, vídeos, cursos e mais coisas. Aqui, o que nós apresentamos nas apostilas são aquilo que são voltadas estritamente para provas de concurso, tá bom? Se você quer ter um conhecimento mais amplo, por exemplo, da história de Mato Grosso, da história de Primavera, da República Federativa do Brasil, tem acervos e acervos, tem livros e documentos, por exemplo, a história de Primavera do Leste. Você pode ir lá na Câmara Municipal, tem um Instituto Memória lá, um acervo de documentos, muitos documentos da história. Só que se você for ler tudo aqui, você vai ficar perdido, porque aqui não cai tudo em prova. Só tem algumas coisas que caem, tá? São vários pontinhos só que caem. E tudo isso eu tenho lá no curso que eu falei, né? E depois você pode estar adquirindo também. Tem outros vídeos onde eu falo sobre a história de Primavera aqui no YouTube. Tem também, gente, outro ponto, atualidade em nível local, regional e estadual pode ser a mesma coisa, tá? Nacional e mundial. Ou seja, você tem que estudar atualidade. Nível local, que em Primavera do Leste, né? O que está acontecendo, tal, alguma questão pode, uma vez, 2 seletivos já foi cobrado. O nome do presidente da Câmara, prefeito que foi eleito no ano anterior. Viu como é que é, gente? Às vezes a gente tá... Sei que às vezes muita gente não está envolvendo nas questões políticas, não está muito aí, né? Mas veja, nesse momento aqui, foque na prova. Então você tem que estar atualizado, tá? Então, nós temos aqui as 4 apostilas de questões sobre a atualidade de Primavera do Leste, atualidade do estado de Mato Grosso, atualidade de nível nacional e mundial. Se você preferir comprar as 4, tem disponível. Se você precisar comprar só uma, por exemplo, você fala, eu quero uma apostila de atualidade sobre a Primavera do Leste, eu quero ficar um pouco mais atento para ver o que pode cair. Tá? Só você vai ficar os links aqui abaixo, tá? De repente, se você não encontrar o link, você manda um WhatsApp e fala assim, eu quero a apostila tal. Você escreve a apostila que você quer, ou você fala, eu quero a apostila para o carro tal. Nós temos todas elas, viu? Agora vamos falar aqui do conteúdo programático para os carros que exigem ensino médio e técnico. Aqui repetindo, conteúdo de língua portuguesa, né? Aquela mesma que eu falei para vocês. E conhecimentos gerais, tá? Mesma coisa, tá bom? Conteúdo de conhecimento específicos. Bom, esses cargos de nível médio e técnico, nível médio e técnico, eles vão cobrar língua portuguesa, conhecimentos gerais. Língua portuguesa, 5 questões. Conhecimentos gerais, 5 questões. Conteúdo de conhecimento específico, 10 questões. Tá? Como eu falei para vocês, né? Nós temos todas as apostilas de conhecimento específico para todos os cargos. Temos cargo de auxiliar educacional, que fala ali, né, sobre a área da legislação infantil, sobre essa área toda, e nós temos a apostila, você precisa estudar para passar, tá? Que esse cargo aqui, muitas pessoas se inscrevem, e eu já fiz, né? Esse aqui eu fiz, recente, esses dias eu fiz, a prefeitura me convocou, só que aí eu acabei pedindo desistência de ceder a vaga para um outro candidato. Mas você tem que estudar, porque esse cargo é muito disputado, muita gente faz porque só 30 horas semanais, 30 horas semanais, isso mesmo, 6 horas diárias. Então quem que não quer trabalhar, né? E ter um pouco mais de tempo aí para se dedicar a fazer outras coisas. Tem instrutor de informática também, tem monitor social, auxiliar de consultório dentário e técnico em higiene dental. Todos esses cargos aqui vai ser cobrado questões específicas do cargo e as questões específicas da legislação do cargo,
No total, 10 questões. Em outras palavras, você tem que estudar. Tá? Agora aqui, o conteúdo programático para os cargos de nível superior. Aqui tem conhecimentos gerais e língua portuguesa, que é a mesma coisa que eu já passei para vocês, tá? E aqui tem fonoaudiólogo, certo? Nós temos também a apostila para ele específica, apostila com 50 questões. Professor pedagogo também. Nós temos aqui, tem muita legislação aqui, tá? Para professor. E você tem que estar por dentro de tudo. Então, é a melhor forma nesse momento, tendo em vista que você vai ter pouco tempo aí, desde quando foi publicado o edital até o dia da prova. Então, uma das melhores formas que eu sugiro para você é que você faça seu estudo por questões específicas, por questões direcionadas para o cargo adequado, tá? Bom, aqui, gente, agora finalizou, né? Aqui tem só a parte finalzinha aqui, é somente ali o formulário, né? Que é um formulário que você vai preencher no dia que você for fazer a sua inscrição, né? Se você que já fez, você já fez esse formulário aí, tá bom? Bom, pessoal, no mais aqui eu agradeço aqui pelo tempo, a paciência aqui de vocês, né? Ficou um vídeo grande aqui, mas eu acho que eu procurei ser o mais didático que possível para passar aquilo que eu entendo ser importante e necessário nesse momento para vocês que estão aí se preparando, né, para esse processo seletivo. E é uma santa oportunidade para você ingressar no serviço público local. E pode ser portas que venham se abrir para você fazer outros processos seletivos, né, outros concursos. Porque a partir do momento que você trabalha no serviço público, você não quer sair, né? O serviço público, ele traz inúmeras oportunidades, né? Ele tem inúmeras possibilidades. Claro também que você pode ir para a iniciativa privada, você pode abrir negócio, você pode ter seu próprio negócio, mas se você está aqui é porque você está procurando melhorar de vida, e o serviço público também é uma excelente oportunidade, né? No serviço público você trabalha com pessoas, você está ali para servir o público, para servir as pessoas. Tudo que você faz no serviço público não é voltado com o fim em si mesmo, em si para os outros. Entendeu? Por isso que as pessoas são chamadas de servidores públicos, né? Desde o gari até o presidente da república, todo mundo é servidor público, tá? E eu estou gravando esse conteúdo aqui desde quando eu resolvi abrir o canal aqui. Eu procuro fazer da melhor forma possível que eu procuro fazer para ajudar, porque eu vi muitas pessoas boas, sabe? Pessoas inteligentes, pessoas estudiosas, pessoas com um grau de estudo muito grande, sabe? Não conseguiu o mínimo numa prova de concurso. E não era por falta de inteligência, não era por falta de conhecimento, não. Era por muitas das vezes, entre outras coisas, tá? Que não dá para mim poder falar tudo aqui nesse vídeo. Por exemplo, estudando por material inadequado. Material que você estuda, mas chega na dia da prova e fala, poxa, mas e aquele que eu estudei, cadê? Não caiu nada aqui? Não é que não caiu nada. É porque assim, o conteúdo tem que ser preparado, focado para aquilo. Para que você não tenha surpresas. Tá? Você não pode continuar pagando um curso aí de 500, 600 reais por mês se você não está tendo resultado, se você não está tendo retorno. Tá? Então, eu te aconselho, te oriento para você dar aí um sinal de alerta aí, né? E, gente, uma coisa interessante é que todos os materiais aqui que vocês adquirirem têm garantia, tá? Certo? Os conteúdos ficam todos na Hotmart. Se porventura você procurar lá, não tiver algum, você entra em contato conosco aqui. Todos os conteúdos têm garantia, 7 dias, tá? Uma garantia que é um direito seu, é um direito, tá? É um direito seu, porque você está comprando algo que você
teoricamente você não conhece, você não sabe a procedência, né? Então a lei, o direito do consumidor, ele te dá esse direito de você comprar o conteúdo digital e você ter esse direito. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu já comprei muitos produtos na internet digital. Eu sempre compro muita coisa pela Hotmart porque eu tenho uma segurança. Eu sei que ninguém vai me passar a perna, por exemplo, né? Porque se o conteúdo for bom, eu vou ficar com o conteúdo. Agora, se o conteúdo é ruim, eu tenho uma segurança. Gente, e o conteúdo bom, na hora que você bate os olhos nele, você sabe se o conteúdo é bom ou não. Por exemplo, se você é convidado para uma festa e tem lá estão servindo sopa, né? E tem eu não sei como é que chama, uma panela imensa, grande, cheia de sopa. E alguém te traz uma pequena amostra. E você prova a sopa, você fala, não fui bem com essa sopa. Você precisa provar o restante da sopa? Acho que não. Você já viu que aquela sopa não está legal. A mesma coisa de um conteúdo, a mesma coisa de um produto, de um serviço. Você, a partir do momento que você assistiu uma aula do professor, você fala, esse professor ele sabe o que ele está falando. Mas se assistiu a aula do professor, ele sabe o conteúdo, mas ele não sabe passar para você. Isso é um problema. Isso é um problema. E tem muitos que não se atentam para isso. Que não basta ele saber o conteúdo para ele tem que saber passar. Então, gente, eu agradeço aqui mais uma vez aqui, tá? O conteúdo ficou grandão aqui, ficou 1 hora e pouquinho. Mas eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Caso vocês sintam necessidade, volte novamente, assista esse vídeo de novo, tá? E adquira os materiais que você sentir necessário, se você entender que você tem alguma dificuldade em algum assunto desse, não leve essa dificuldade, não leve essas dúvidas para a prova, tá? É uma ótima oportunidade aí para você ingressar no serviço público em 2024 com o pé direito, certo? O ano está começando, né? O ano vai começar, né? Esse ano já está findando aí, mas é um ano que vai começar muito bom para muita gente que está aproveitando essas oportunidades aqui dentro de nossa casa, aqui dentro de casa, dentro de Primavera. Tá verdade? Porque tem muita gente, eu lembro que antigamente você tinha que, eu, por exemplo, né, concurseiro raiz que fui, como eu falei para vocês, eu tive que ir para Fortaleza, ir para Recife, Brasília, Goiás, Belo Horizonte, Mato Grosso do Sul, Santarém do Pará, fazer prova. Por quê? Porque o concurseiro mesmo aí, ele vai onde os concursos têm, onde os concursos estão, né? Mas aqui em Primavera você tem essa oportunidade hoje. Então, gente, aproveita isso aí e vamos estudar para mudar de vida, tá bom? Bom, pessoal, mais uma vez agradeço aqui e se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva aí no canal. Se você tiver gostado do conteúdo, se não gostou, você pode... Se você gostou, dá um ok. Se não gostou, também dá um dislike lá, mas tudo joinha, tá bom? E mais agradeço aí e até o próximo vídeo. Até lá.